Para começar, meu nome é Thiago Rosa, eu sou estrategista de design. Eu ajudo empresas no mundo todo a descobrir problema, oportunidade e resolvê-los de uma forma viável, desejável e saudável, né? E quando eu falo de viável, desejável e saudável, eu estou falando basicamente desejável para quem vai usar, viável tecnicamente e saudável para as finanças da empresa, certo? A gente encontra sempre esse sweet spot aqui no meio que eu gosto de falar, que é justamente aqui o que a gente deve entregar. Vamos lá, gente. Tech para quem não é de tech, um assunto bem bacana. Começando, gente, hoje tudo é tech, não tem como negar, certo? Tudo é tecnologia hoje. E foi um trabalho para tudo virar tech hoje, né? Isso tudo começou ali na década de 70 com o nosso primeiro computador criado para uso individual, que foi o Xerox Alto. Louco, né? A gente sempre pensa que quem inventou o computador foi, sei lá, Apple, IBM, as empresas... Não, o Xerox já estava ali, ó, e trouxe. Claro que depois a gente sabe o que aconteceu, né? Então não vou contar o que aconteceu de 70 para cá, mas o que eu quero falar é que lá na década de 70/80, uma coisa interessante era que o computador era para poucos, né? Você precisava ter um conhecimento técnico muito alto para poder usar esse tipo de máquina, esse tipo de dispositivo, e também um certo poder aquisitivo, né? Mas, vamos avançar aí vários anos, até 2007, quando o nosso querido e falecido já, infelizmente, Steve Jobs, ele mudou tudo, né? Ele trouxe o iPhone. Ele já vinha numa sequência muito legal ali de inovações, né? Antes saiu o iPod Touch e tal, e ele trouxe o iPhone, que deixou todo mundo pirado, e eu digo que a partir dali consolidou-se essa democratização da tecnologia que já começou lá nos anos 70, né? Um celular que mudou tudo, né? A partir desse ano, você tinha a possibilidade de ter um aparelho de celular e colocar dentro dele qualquer aplicativo que fizesse sentido para você e para sua necessidade. Então isso criou um mercado absurdo de empresas de tecnologia criando aplicativos para resolver problemas do cotidiano das pessoas que agora tinham acesso a um dispositivo como esse, super potente. Lógico, não demorou muito, todo mundo começou a copiar, né? Hoje a gente tem mais celular do que computador no Brasil, é impressionante. E o alcance é muito maior do que o computador também. Isso tudo, gente, ajuda a gente a dizer, para você que é não tech, entre aspas, hoje a gente tem problema e solução, certo? E no meio disso a gente tem a tecnologia. Só que tem uma coisa muito importante aqui, né? As empresas entenderam isso, né? Então, hoje a gente tem problema, tecnologia, solução, certo? E as empresas entenderam que empresas, tecnologia, igual clientes. Então, esse elo que está amarrando ali soluções a problemas e empresas a clientes é uma boa tecnologia por trás, certo? Faz todo o sentido, né? Hoje a gente tem fintech, hoje a gente tem martech, edtech, healthtech, insurtech e uma porrada de tech aí que está por vir ou que já está existindo ou que já existe que eu nem citei aqui, né? Agora, tem uma coisa que é muito importante. O que tem dentro desse tech? Será que é tudo tech? Porque, segundo o meu raciocínio aqui, tech nada mais é do que uma conexão, certo? Então a gente tem um problema, a gente tem uma tecnologia que resolve esse problema e a gente tem a solução. Mágico, né? Só que não é bem assim que as coisas funcionam. Antes da gente focar em tech, tem muita coisa que acontece. A gente precisa primeiro entender qual que é o problema que a gente quer resolver. Isso é uma coisa que eu não estou inventando a roda falando isso daqui, isso é uma coisa que foi dita por Steve Jobs, que foi dita pelos maiores líderes de empresas de tecnologia. O problema vem antes da tecnologia, o problema vem antes da solução, certo? E é nisso que eu me especializei durante a minha carreira. Como que eu consigo entender a necessidade das pessoas e detectar qual que é esse problema para aí sim a gente plugar alguma tecnologia e rodar essa solução. Só que tem uma coisa que é legal também, né? Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Qual foi o problema que o Airbnb resolveu? Então o Airbnb ele virou uma plataforma global e confiável para combinar oferta e demanda no mercado de habitação temporária com um bom custo-benefício. Então antes do Airbnb, a gente bookava um hotel, sei lá, no local da nossa viagem, seja para trabalho ou prazer, e a gente não sabia muito bem o que a gente ia encontrar. Legal, tinha as fotos do hotel ali.
Mas sabe como que é, né? Tipo foto de lanche de fast food. Quando você vê na foto ali é maravilhoso, quando você pega, você fala, uou! Eu não tô falando que todos os hotéis eram assim, mas tinha muita coisa acontecendo em torno disso. E também a gente tinha o fator preço, que era muito absurdo. Era também mais difícil de você fazer a reserva. Você precisava ligar, enfim. Não era fácil a coisa. E o Airbnb chegou e trouxe essa facilidade. Você consegue ver todas as fotos do apartamento, você consegue ver o comentário de outras pessoas que ficaram nesse apartamento, nessa casa, nessa chácara, nesse loft, nesse estúdio, seja lá qual for o imóvel. Nesse quarto, você tem a possibilidade de ficar numa casa e não alugar a casa inteira, alugar só um pedacinho dela. E você tem a possibilidade também de ter uma cozinha com você, de ter um terraço, de ter uma piscina, enfim, de ter várias coisas. Então, o Mercado Livre colocou uma coisa muito importante, que foi a confiança para resolver esse problema. A tecnologia veio para ajudar a eles escalarem isso de uma forma impressionante. Hoje o Airbnb é responsável por uma das tecnologias mais avançadas do mundo. Quando a gente fala de design, a equipe do Airbnb está super de parabéns. E quando a gente fala de UX e de Product Design, ainda mais. Facebook, que agora a gente está chamando de Meta, né? Vamos ver até onde vai essa polêmica da cópia do logo e tal, enfim, mas eu não estou aqui para julgar isso. Basicamente, o problema que ele resolveu foi: você não precisa mais ligar para nenhum amigo e falar assim, o que você está fazendo? O que você vai fazer no fim de semana? Através das ferramentas que a Meta, estou tentando me acostumar a falar, né? Porque estava Facebook até, sei lá, semana retrasada. Mas através dessas ferramentas, hoje, todo mundo sabe o que os amigos estão fazendo, o que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles estão pensando sobre algum assunto, enfim. Isso, bom, a gente sabe o que deu aqui no Brasil, mas foi um problema que foi resolvido, né? E quando a gente resolve um problema, existem outros que são criados, isso é normal da vida. E quando a gente fala de Google, por exemplo, eles conseguiram organizar praticamente a informação do mundo todo e torná-la acessível a todos. Então hoje todo mundo que tem acesso à internet consegue achar qualquer coisa que quer na internet. Se uma pessoa, sei lá na Nimbia pesquisar o meu nome ou o seu nome agora, provavelmente ela vai ver a sua fotinho ali. Agora a gente tem a lei da proteção de dados que está chegando para tentar dar uma estruturada e uma, sei lá, formalizada e deixar os dados pessoais das pessoas mais seguros, mas tem vários motivos por trás disso, a gente não vai entrar nesse mérito agora. O que eu queria dizer é que o Google ele conseguiu resolver esse problema que ele trouxe, ele aprendeu no meio do caminho que tiveram outros problemas também. E as pessoas que não têm acesso à internet, como é que faz? Então não só o Facebook, não só o Google como o Facebook também tiveram projetos de levar Wi-Fi para essas regiões desconectadas. Mas esse era o problema que eles queriam resolver, essa visão da empresa, e fizeram um excelente trabalho nisso. Olha onde eles estão hoje. Então, basicamente, é um aprendizado que eu quero trazer para vocês, que conseguir entender as necessidades das pessoas é o primeiro passo para você definir um problema. Primeiro passo, esquece tech. Tecnologia vai te ajudar. A partir dali, você entendeu qual que é o problema, você sabe o que você pode fazer, bora meter tecnologia para dentro. Mas antes disso, a gente tem esse passo muito importante que é entender qual que é a necessidade das pessoas, que problema que a gente vai resolver. Aqui eu trago um estudo para vocês que fala justamente isso, né? Que 9 de 10 startups não avançam. Vão à falência, fecham, sei lá, os sócios mudam de empresa, não dão certo. E o que é legal é no detalhe da pesquisa, e o link da pesquisa está aqui na descrição desse vídeo, é que 36% das startups falham por não ter market fit. Ou seja, elas não encontraram esse problema para resolver. Foi uma ideia que alguém teve, que parecia genial, mas acabou que essa ideia era genial só para aquela pessoa ou para um grupo muito restrito de pessoas. Não escala. 22%, porém, falham por problemas de marketing. Ou seja, não saber comunicar qual que é o valor que eles trazem para aquelas pessoas. É um problema igualmente grave, porque não adianta você resolver um problema que é latente, que incomoda e que faz as pessoas sofrerem, mas se ninguém entende que é isso que você está resolvendo, é a mesma coisa de você não resolver o problema. Então, quando a gente soma os dois ali, dá mais de 50% dos motivos dessas empresas novas falharem de cara e 90% delas não conseguir ir para frente. Tem um exemplo muito legal aqui, esse é um vídeo que a gente vai deixar o link na descrição também, que é o Bullet Ball Game. Então é um senhor, eu vou resumir a história para vocês, porque se a gente colocar o vídeo aqui para rodar, provavelmente que a gente talvez tenha esse vídeo cortado, eu acho, não sei, enfim. Mas é um senhor, ele criou um jogo que chama Bullet Ball Game,
É um jogo super bizarro que ninguém entendeu as regras e a única coisa que a gente entendeu é que ele ganha sempre. Qual que foi o problema? Até aí o cara só criou um jogo, né? Ele depositou 26 anos da vida dele nesse jogo. Ele vendeu casa, vendeu móvel, vendeu a aliança da esposa, vendeu o carro, trocou o carro dele por um carro com 300 mil quilômetros. Tudo para investir nesse jogo durante 26 anos. Ele foi num programa de TV, tipo Shark Tank aqui no Brasil, só que lá, sei lá, nos anos 90, isso faz muito tempo já, você pode ver na qualidade da foto que eu tenho aqui, é um vídeo bem velho. E não deu certo, nenhum dos investidores aceitaram investir no projeto dele. O cara ficou desesperado, enfim, eu não fui muito atrás de saber o que aconteceu depois. Acho que é um assunto legal para um outro vídeo. Será que ele conseguiu entender disso aqui que a gente está falando e conseguiu pivotar a ideia dele para alguma coisa que faça mais sentido? Mas, infelizmente, esse é um caso muito triste. Então, link aqui na descrição, assiste lá que vale a pena. E tem uma outra coisa, um dado muito legal de um estudo também mais antigo, mas que não deixa de ser relevante por isso, que normalmente as funcionalidades em um sistema qualquer, sei lá, vamos pegar o Windows ou Microsoft Word ou Excel, 45% das funcionalidades existentes nunca são usadas. 19% são usadas raramente. 16% são usadas às vezes. 13% são usadas frequentemente. Estava traduzindo aqui a palavra em tempo real. Deu uma bugada esses vídeos. E 7%, galera, 7% são usadas sempre. Então, vamos resumir. De cada, sei lá, 100 funcionalidades em um sistema, um número super fácil de alcançar e de atingir, as pessoas só usam sempre 7 dessas funcionalidades. Recentemente, a gente teve uma empresa que eu gosto muito que chama Hotjar, é uma empresa gringa de monitoramento de sites, né? Então, se você não conhece e tem um site, vai lá conhecer. E recentemente, eles tiraram 3 funcionalidades deles, que eles tinham no aplicativo deles, simplesmente porque ninguém usava. 2, 3% da base deles usavam. Qual que é o raciocínio por trás disso, pessoal? Basicamente, você não vai investir tempo, energia e esforço das pessoas que trabalham na sua equipe em alguma coisa que não é usada nunca pelas pessoas. Você precisa manter aquilo, deixar atualizado, deixar performando, carregando rápido, precisa funcionar bem, precisa funcionar no celular, no desktop. E se ninguém usa, qual que é o ponto de você manter isso? E um outro motivo bem importante é o que muitas vezes, quando você tem mais funcionalidades para serem usadas, maior é a curva de aprendizado das pessoas que não conhecem o seu site, o seu aplicativo, o seu sistema, o seu serviço, de aprenderem a usar ele. Então, quanto mais coisas você tem disponível, mais bagunça é para as pessoas entenderem, mais difícil para as pessoas entenderem como que eu me viro nesse troço aqui. Então, entender a necessidade das pessoas não é só um blá 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 de palco. É realmente uma coisa importante para você conseguir passar ali dessa etapa de criar uma empresa, ter uma ideia e conseguir sobreviver. E conseguir ter alguma utilidade. Segundo passo, execução, né, gente? Ideia boa todo mundo tem, né? Só que executar bem uma ideia, isso é para poucos. Então, quando a gente fala de execução, muitas vezes, eu fiz uma pesquisa recente com um público que ia participar dessa pesquisa, dessa apresentação que eu vou fazer. Que se você fosse começar um projeto novo, o que você acha que precisa para começar tal projeto na empresa? E 66% das pessoas falaram que elas precisam de um roadmap. Ou seja, uma rota de coisas que elas precisam fazer em um determinado tempo. Sei lá, daqui 1 mês e meio precisa ter isso, daqui 2 meses precisa ter isso, daqui 3 meses precisa ter isso. Esse é um assunto super polêmico. Eu sou um cara que eu falo que um bom roadmap, ele é um mapa de quais resultados você pretende alcançar ao longo de X tempo. Então, por exemplo, agora no primeiro mês a gente quer alcançar X métrica. Em 3 meses a gente quer ou multiplicar essa métrica por Y ou chegar e alcançar uma outra métrica. E no final de 2 anos a gente espera ter X, Y, Z métricas rodando bem. Para ser uma empresa saudável, para ser uma empresa que é desejável pelas pessoas e para ser uma empresa que entrega alguma coisa viável tecnicamente também. 14%, 58% das pessoas falaram que você precisa ter uma equipe.
embora eu concorde bastante que é muito importante o trabalho em equipe, porque quando você está sozinho é tudo mais difícil, mas nem sempre você precisa de começar por uma equipe. Você não precisa começar por um roadmap, com certeza. Você precisa começar entendendo o que é o problema que você vai resolver, né? E quando você entende esse problema, você executa as ideias que você tiver para resolver esse problema em ciclos curtos de trabalho. Eu gosto bastante de trazer. O que é um ciclo curto de trabalho? É um período de tempo curto, pode ser uma semana, pode ser 2 dias, pode ser 2 semanas, pode ser um mês, depende da sua realidade, pode. Pode ser 6 meses? Já não sei. 6 meses eu entendo como um ciclo médio de trabalho, onde você pode de repente tentar atingir alguma coisa que você está pensando mais para frente. Por exemplo, um projeto de SEO, se você quer aumentar o ranking da sua empresa no Google. Isso é um projeto de 6 meses, tá? Não é uma coisa que acontece no curto prazo. Porém, você começar um negócio, você validar se uma ideia que você teve vai funcionar ou não, e você vai levar 6 meses para isso, tudo bem. Porém, o que você vai ter no primeiro mês rodando? Porque se você perder 6 meses da sua vida, do seu esforço, do seu dinheiro para fazer um bullet ball, você perdeu tempo, dinheiro e energia. Então, o mais aconselhado hoje, eu não vou falar que é a forma certa de fazer, porque realmente, dependendo de uma realidade, 6 meses é um tempo razoável. Mas na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos, na maioria das ideias que você tem para resolver algum problema existente hoje, a gente já tem capacidade de, em um mês, ter essa ideia rolando em qualquer segmento, em qualquer mercado. Tirando ali parte de saúde, tirando ali parte de turismo e aviação, tirando transporte público ou transporte, sei lá, veículos, essas coisas, onde você tem que ter uma cautela muito maior. Você não pode sair lançando qualquer coisa para o grande público, mas ainda assim você consegue fazer um ciclo curto de trabalho para entender em um ambiente super controlado se aquilo que você pensou faz sentido ou não para aquelas pessoas que vão se interessar ou não por isso. Esse ciclo curto de trabalho tem algumas atividades. Então, sempre começando por entender o problema. Depois, definir as personas. Quem são as pessoas que vão usar? Como que a gente consegue entender quais são as frustrações, quais são as necessidades dessas pessoas para a gente conseguir entregar alguma coisa que faça sentido, que de fato elas usem e que de fato elas tenham o hábito de usar isso a cada dia, a cada uma semana, a cada mês. Uma vez que você entendeu o seu problema e você entendeu as personas, o que é sucesso para você? E, gente, no começo, se você está na sua primeira semana, o sucesso, a persona e o problema é quase que um palpite que você vai dar. Por isso que as suas ideias para resolver, elas são hipóteses. Nunca case com uma ideia. Case com um problema. Uma vez que você entendeu bem o problema, definiu as personas, entendeu o que é sucesso, você vai ter uma coleção de ideias para resolver aquele problema. Uma vez que você definiu essas ideias ou essas hipóteses para resolver o problema, a próxima coisa que você vai fazer é priorizar. Qual hipótese que eu tenho aqui na minha frente, eu acho que é a que vai me levar mais próximo desse resultado, é o que vai me levar mais próximo de resolver o problema para essas pessoas. Como é que você pode definir isso? Tem algumas ferramentas, a gente tem um link aqui também para um artigo inteiro falando sobre como você prioriza as hipóteses que você vai testar na sequência. Basicamente, você pode testar, por exemplo, pegando qual que é a importância que você percebe que essa hipótese tem versus quais são as evidências que você tem para comprovar essa importância. E o que você tem, você sabe que tem uma importância alta e que você tem muitas evidências de que aquilo funciona, pega e faz. Aquilo que tem uma proposta de valor super alta, você não sabe, você só acha, é o feeling, o famoso feeling, eu acho que isso aqui vai dar certo, testa. E a diferença de você botar alguma coisa para rodar em escala e testar, ela é justamente que com o teste você vai aprender o que não está certo naquela sua ideia, e às vezes é a ideia inteira que não está certa, sem investir muito dinheiro, sem investir muito tempo, sem investir muita energia. Por que eu gosto de falar dessas 3 coisas? Tem empresa, gente, que tem dinheiro infinito, mas não tem energia infinita para fazer as coisas. As pessoas se cansam de ficar dando murro em ponta de faca. Não tem um número grande de pessoas para você dedicar esforço para isso.
As pessoas têm outras coisas para fazer. Às vezes, a maioria das empresas não tem dinheiro infinito. Então só aí já matou. Então assim, se você está numa empresa gigante onde tem dinheiro infinito, essa empresa normalmente a gente enxerga ali um projeto, uma ideia demorando 1 ano e meio, 2 para ser concretizado. Qual que é o risco disso? Com certeza alguém vai fazer mais rápido que você. E alguém com menos dinheiro, com menos cliente e com menos espaço no mercado. A gente tem várias provas disso recentemente. O próprio Airbnb é uma delas. O Uber fez isso. O Facebook fez isso. O Google fez isso. Lembra que lá a gente tinha o KD? Bom, aí eu estou entregando a minha idade já, deixa quieto. Então, testar as suas ideias é muito importante, não só para você saber que está dando certo, mas para você saber que não está dando certo. Que de repente você joga aquela ideia fora o mais rápido possível e vai para sua próxima ideia. Fazendo isso de forma quase que, eu ia falar religiosa, mas fazendo isso de uma forma religiosa, no sentido de que você faz sempre, todo dia ali e tal, você tem uma chance de sucesso muito maior. Eu tenho essa imagem aqui que eu gosto muito de trazer, que é a imagem da Mona Lisa, e você pode ver que aquela está numa posição bizarra e ela também está bizarra, ela está rabiscada. E é justamente esse conceito. No seu primeiro ciclo de trabalho, de repente você vai desenhar, rabiscar uma Mona Lisa inteira, onde todo mundo que vê vai olhar e falar assim, essa aqui é a Mona Lisa. Você vai mostrar para sua mãe, para sua avó, para o seu tio, para sua tia, olha, esse aqui é meu produto novo. Então vamos simbolizar o seu produto novo na Mona Lisa. E a posição que ela está fazendo é um problema. Ninguém vai conectar com essa Mona Lisa. Porque a Mona Lisa que todo mundo conhece, ou seja, o problema, entre aspas, que todo mundo tem, ele é diferente. Ele é numa outra posição da que você imaginava. Só que o que é legal aqui, para fazer esse rabisco, você fez ele em, sei lá, 1 dia, 3 dias, 1 semana, 2 semanas talvez, não 6 meses. Você testou, você vai entender que, opa, estou fazendo alguma coisa errada. Você não investiu muito dinheiro, você não investiu muito esforço, nem muita energia para fazer isso. É um rabisco de papel preto e branco, assim. Não tem cor, não tem sombra, não tem nada. Qual que é a próxima coisa a fazer? Vamos refazer. Então joga essa ideia fora, vamos para a próxima ideia, certo? Próxima ideia no formato certo. Opa, esse formato aqui funcionou. Vamos incrementar. Então, achamos o formato certo, vamos botar cor. Vamos botar cor melhor, vamos botar sombra, vamos botar iluminação. Então, esse que é o pulo do gato. Uma vez que você achou, e aí sim você começa a fazer iterações naquilo que você sabe que é certo para aumentar e melhorar a fidelidade ou a qualidade ou o que quer que seja daquilo que você criou. No português, claro, pessoal, a gente está falando de... é um negócio capenga, talvez não seja muito bonito, ou talvez seja bonito, mas não seja muito inteligente, ou não seja automatizado. E no seu primeiro ciclo é isso. Por quê? Você quer saber se aquela forma, aquela função vai resolver o problema que você tem para as pessoas que você imagina ter, tá? Para as pessoas que você imagina ter. Esse primeiro ciclo acabou, você recomeça. Qual foi o aprendizado que você teve? O problema tá certo? Puta, certinho. As personas ou o público que a gente imaginou, as frustrações, as necessidades são aquelas? São. Legal. Essa definição de sucesso que a gente tem faz algum sentido? Excelente. As ideias que a gente teve, a ideia não funcionou, vamos trocar de ideia? Bora trocar de ideia. Então a gente vai começar de novo aqui, testamos, recomeçamos. Então você não vai precisar definir de novo o problema, definir as personas, definir o sucesso. Você vai pegar uma outra ideia que você teve, e é esse caso. Chegou nessa ideia, pô, essa aqui funcionou, vamos aprimorar ela, melhorar ela até chegar na perfeição. Claro que, muito provavelmente, no seu primeiro, segundo, terceiro ciclo, você vai ter que definir de novo as personas, dar um tapinha no resultado ali, e você vai repetir isso quantas vezes você precisar. Muito melhor do que você ficar 1 ano desenvolvendo a Mona Lisa nessa posição e colocando todas as cores, sombras, iluminação, até ficar o quadro perfeito. E quando você vai colocar isso na frente das pessoas, você fala assim, mas não conecto com isso, não é legal. Bom, aqui um feedback meu. Mais frequente do que não, você vai errar no seu primeiro teste. Se você acertar, parabéns. Continue e vai fundo. E compartilha. O que você acha que você fez para acertar? Bota aqui no comentário se você teve uma ideia que deu certo já. Outra coisa que eu queria trazer sobre esse tópico, antes de mudar de slide, é que nem todas as ideias precisam ser gigantes. Às vezes, você entendeu um problema
na sua empresa, no processo de trabalho de vocês. E você fala, pô, quem que são as pessoas que estão envolvidas nesse processo? Pô, tem ali o cara do outro departamento, a mulher do outro departamento, tem o meu chefe, tem o meu par aqui de trabalho. Legal. O que é sucesso? Pô, de repente o sucesso vai ser o trabalho que eu mando para eles tem menos volta. Né? Volta menos para eu refazer alguma coisa. Eu estou dando exemplos, tá, pessoal? Bom, quais são as hipóteses para eu chegar nesse sucesso? Aí você tem as suas ideias, testa. Testa um dia, testa outro. Toma cuidado, lembra sempre de que quando você tem alguma coisa que pode ser muito arriscada, você não vai testar em escala. Você vai testar ela em um ambiente reduzido. Vou dar um exemplo aqui. Vamos falar que você é o UOL. E o UOL decide fazer um teste para mudar a capa do site deles, para, ao invés de notícias, trazer os filmes que a galera mais gosta. É uma coisa muito arriscada. Eu entro no UOL para ver notícia. Provavelmente você, se você entra no UOL, no G1, na Record, enfim, qualquer site que você use para se atualizar, porque ninguém assiste mais TV, né? Não, brincadeira. Você quer ver as notícias. Se você chega e vê uma outra coisa, você fala, o que é isso? Se for uma coisa que não seja útil para você. Então, ao invés de testar isso para todos os usuários que entram no UOL diariamente, de repente eles vão testar para 0,0001 da base. 1% da base. Isso, numa audiência de UOL, que ela deve beirar os 100 milhões de visitas por mês, é pouca coisa. Mas o suficiente para saberem se eles estão na direção certa ou não. Thiago, eu não tenho tudo isso de audiência, eu não tenho tudo isso de cliente. Tem uma regra muito bacana, que se eu não me engano, foi o Don Norman, agora de cabeça, não tenho certeza, mas foi o Don Norman que trouxe. Um estudo que a Nielsen Norman Group fez, acho que foi isso, falando que nas primeiras iterações do seu produto, ou seja, nos primeiros ciclos, se você conseguir testar com 5 pessoas, pelo menos, você já vai aprender 75% das coisas que você tem que melhorar naquilo. Eu já fiz isso, funciona. Não significa que você só precise testar com 5 pessoas. Você divide o seu lote de pessoas que você vai testar. Então, se você tem ali uma base de 10 pessoas para testar, você faz um teste com 5, volta, ajusta o que você precisa ajustar, verifica se as outras 5 pessoas que vocês têm fazem parte ali das pessoas que estão conectando com o problema que você quer resolver. Se sim, recrute essas pessoas, faça uma rodada de teste novamente e você vai aprender mais 75% das coisas que você tem que melhorar. E você pode estender isso para quantas vezes você quiser fazer. Pô, chegou um momento que você já começa a ter audiência, começa a ter cliente, de repente, esse tipo de teste, ou esse tipo de teste com essa quantidade de pessoas, faz sentido para ideias embrionárias, coisas novas. Então, isso é para dizer que tem várias possibilidades de teste. Isso também daria um vídeo. Tem um livro do David Bland muito legal sobre teste, link aqui na descrição também. Então, o ciclo curto de trabalho é para você conseguir realizar todas essas atividades para você garantir que você não está desperdiçando tempo, dinheiro e energia à toa. Conforme o seu produto vai ficando mais amadurecido ou o seu serviço, você vai ter novos problemas para entender. Talvez novas personas, ou talvez não. Talvez as personas sejam ali estabilizadas. A definição de sucesso, talvez você adapte ela não a cada semana, mas talvez a cada mês, a cada 3 meses, a cada ano. Você começa a dividir estratégia, longo prazo, tática, médio e curto prazo. As hipóteses rodando semana a semana. As hipóteses, elas são as ideias que vão alimentar as coisas que você vai precisar fazer para atingir o seu objetivo, o seu sucesso. Alguns exemplos, tá, pessoal, de casos reais. Fala, porra, o Thiago falou pra caramba até aqui, mas, o que ele já fez, né? Esse exemplo aqui, vou falar dos serviços de urgência que eu fiz lá na Leroy da França. Então, tudo isso começou com uma necessidade. Uma pessoa francesa a cada 2, para ficar certinho. Eles tinham um problema grave de precisar de algum auxílio técnico em casa e não encontrar profissionais para ajudá-lo. E quando encontrava, era golpe, era pequeno furto, alguma coisa que ele pagava e o serviço não chegava, ou chegava, o profissional demorava, atrasava, enfim, era um caos. E a Leroy Merlin é uma empresa muito conceituada lá na França, aqui no Brasil também, mas lá na França muito mais. E a Leroy falou assim, vamos resolver esse problema.
Primeira coisa que eu fiz foi, pô, legal. Como que é essa Mona Lisa pintada? Como é um serviço mais complexo, gente, eu não fui tentar trazer esse serviço para dentro de casa, porque só para trazer a capacidade de fazer esse serviço dentro de casa, contratar profissional, criar um sistema de agendamento, etc., eu ia demorar os 6 meses que eu falei que não faz sentido. Então, quando eu recebi essa necessidade da empresa, a primeira coisa que eu fiz uma pesquisa de mesa, né, uma desk research, para entender quão fundo é esse problema. E aí eu recebi um monte de coisa e vi que era um mercado que estava começando a aquecer na França e que de fato tinha muita gente precisando de ajuda nesse sentido. Procurei ali qual que era a startup que estava mais perto dos valores que eu acreditava, não enquanto Thiago, mas também enquanto Leroy Merlin, para fechar uma parceria. Liguei para os caras, fiz um estudo de, 4, 5 startups, então ali eu estava naquela parte de entender o problema ali ainda. E nessa semana, conversei com 3, escolhi uma, que foi essa Bob Depanage aqui. E a gente começou a combinar como que a gente ia fazer para conectar a Leroy Merlin, os clientes da Leroy Merlin, com o serviço dessa startup. E foi muito bacana, porque a gente, no começo, eles não confiavam na gente, porque é uma empresa grande, tem aquela fama de ser morosa, lenta e tal. E eu não falava bem francês. Então, para os caras entenderem que eu estava na pegada de fazer uma coisa exatamente da forma que eu falei aqui para vocês, e ter um ciclo curto de trabalho ali em uma semana, ter uma página no ar, na semana seguinte a gente já ter os primeiros clientes chegando, demorou, e eles falaram, não, vamos usar o nosso site, vocês mandam tráfego para o nosso site e a gente faz tudo a partir do nosso site. Eu falei, tudo bem, a única coisa que eu quero fazer um tracking, ou seja, eu quero conseguir rastrear se as pessoas que a gente está mandando para o site de vocês, elas de fato pedem um serviço. Porque eles já tinham o serviço deles sendo pedidos por X pessoas diariamente. E eu queria saber quantas dessas pessoas estavam vindo da nossa indicação. E foi um caos. Nossa primeira semana, acho que a gente mandou uns 300 leads, 250 leads para essa startup e não converteram nenhum. Com números, fica muito mais fácil de argumentar as coisas, né? Uma vez que o nosso objetivo era de ter pelo menos 20 pedidos, 20 serviços prestados pela Leroy Merlin. A adesão foi muito maior. A gente fez uma campanha de aquisição, a campanha foi muito bem feita e mandamos 250 pessoas ali com esse problema. Então, frustramos 250 pessoas ali na primeira semana, porque essas pessoas clicaram num anúncio e não tiveram a resposta que elas esperavam, se frustraram e foram embora. Segunda iteração, falou, tá, legal, entendemos o problema, achamos as pessoas certas, porque elas chegaram até a última etapa do funil, a gente precisa arrumar a ideia que a gente usou. A ideia para resolver não foi boa, usar o site de vocês não foi uma boa ideia. Tudo bem, vamos fazer um site na Leroy e vamos fazer de alguma forma para conectar com o sistema de vocês, porque eles já tinham um sistema de agendamento todo pronto. E eu não queria desenvolver isso do zero. Então o que eu fiz? Eu criei uma landing page, ou seja, uma página de aterrissagem na Leroy Merlin. Essa página, ela listava todos os serviços que esses parceiros tinham, com os preços. E quando o cliente chegava na etapa final, ele colocava os dados dele, nome, telefone, dava um ok, ele fazia isso via uma ferramenta que chama Typeform, é uma ferramenta gratuita de formulários, geração de formulários. Essas respostas caíam num Excel, mas o do Google, né, o spreadsheet, planilhas do Google em português. Eu via Zapier, que é uma ferramenta que ela conecta ferramentas na internet, ela é um hub de conectar ferramentas. Eu conectei o que caía naquele Excel, eu enviava por e-mail e via Slack, que é tipo um WhatsApp corporativo, para esse meu parceiro, para o Bob Depanage, e ali ele ligava para o cliente e finalizava o pedido no sistema dele. Mandamos de novo 250 leads. Convertemos, gente, 245, foi um arregaço, assim, foi muito bom. Achamos a forma. Uma vez que a gente achou a forma, a gente começou a tirar as gambiarras do meio do caminho. Então a gente aprimorou a landing page, a gente deixou ela com uma cara mais profissional e mais adequada com a comunicação visual da Leroy na época.
A gente preparou todo o sisteminha por trás para fazer o pedido, para já conectar diretamente com o back-end, né, com o back-office da Bob Depanagem, e através da nossa página o pedido já é direto para a lista de profissionais deles. Eles já recebiam esse pedido e a gente conseguiu reduzir o tempo de atendimento. Porque na nossa primeira versão, embora a gente tenha convertido bastante, a gente ligou para cada um dos clientes que converteram para entender como é que foi a experiência deles. Nesse momento a gente entendeu, falou, putz, legal, o cara me ligou em 15 minutos, é muito tempo. Para quem está trancado para fora de casa, por exemplo, precisa de um chaveiro que chegue, 15 minutos é muito tempo para alguém te ligar e falar assim, tamo indo. E aí mais meia hora para essa pessoa chegar. Então a gente entendeu que a gente precisava reduzir esse tempo. Para reduzir esse tempo, a gente precisava tirar todas essas gambiarras que a gente fez, que era o Typeform, com o Zapier, com o pessoal do parceiro da Bob ligando para o cliente para terminar o pedido. Então a gente já trouxe tudo isso para o sistema, onde o cliente fazia ali todos os pedidos a partir do celular dele ou dela. Isso já era enviado diretamente para a base de profissionais que estavam próximos daquele cliente, daquele potencial cliente, e o profissional entrava em contato, agendava, chegava lá meia hora depois e resolvia o problema. A satisfação foi imensa, e esse foi um serviço que foi escalado para a França toda. Hoje está rolando no país inteiro esse serviço. Então, gente, é isso. Essa coisa de tech para não tech. Hoje tudo é tecnologia, mas se a gente não pensar no que vem antes da tecnologia, se a gente for direto à tecnologia, eu vou desenhar uma tela, eu vou programar um site, eu vou programar um aplicativo. Calma. O que você quer resolver? Para quem que você quer resolver? Como você sabe que você resolveu? Quais ideias você tem para resolver? Qual ideia funciona melhor? E recomeçar tudo de novo. Essa é a nossa vida. Se você quiser falar mais sobre, por favor, deixa uma mensagem aqui pra gente. Segue a gente lá no Instagram, bastante coisa legal rolando toda semana. E é isso aí, galera. Tamo junto, obrigado. Pode mandar um e-mail pra mim também, qualquer dúvida. Thiago, você falou um negócio que eu não concordo, não somos donos da verdade. Então, pode deixar no comentário e vamos trocar uma ideia. Valeu, gente. Tchau, tchau.